A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Sou o pastor Paulo Rogério, estou falando de Boston, e hoje é a aula número 41. Essa aula é um segmento da aula número 40, onde agora nós vamos verificar aqueles 3 pontos que nós apresentamos na aula passada, tendo a visão humana e a visão espiritual sobre as bodas do Cordeiro. Eu te chamo a vir comigo nesta aula. Vamos colocar o PowerPoint. Ok. Aula 41. Nós estamos focados em Apocalipse, no capítulo 19, do verso 1 a 10, onde o apóstolo João teve uma visão sobre as bodas do Cordeiro. E os 3 pontos que nós abordamos na aula passada, de uma maneira como ensinamento para a igreja, não é, para um despertamento espiritual para a Igreja de Jesus Cristo, a aula de hoje nós vamos verificar, né, ao olhar de João, né, aquelas 3 fases em que se dava até chegar às bodas do Cordeiro. Então, a primeira fase, né, que era o contrato de casamento entre os pais. Então, o contrato de casamento entre os pais, nós vimos o nascimento de Jesus Cristo. E aqui, nós já vamos abordar uma questão para entendermos a visão humana e a visão espiritual, que a abordagem é o seguinte: Maria tinha sido prometida a José. Não é? Então, assim, já estavam prometidos um ao outro. Eu quero voltar lá em Mateus com vocês e nós vamos ver essa questão, né, de que os pais já tinham feito um contrato de casamento entre Maria e José. Veja o 18. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, que estando Maria, sua mãe, mãe de Jesus, né, mãe terrestre, despojada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, sendo justo, e a não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E pensando nela isto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Então, a questão do contrato de casamento. Nós vemos aqui no 18. Maria já estava despojada, quer dizer, já estava prometida, já tinha sido comprometido entre os pais o casamento dos dois, antes de se ajuntarem. Então, havia, vamos dizer, um pré-contrato, um pré-casamento que era realizado entre os pais, em que nenhum dos dois poderia ter outro ou outra para se casar. O casamento deveria se dar com os dois. Então, eles se conheciam, eles já sabiam quem era um ao outro, porém, ainda não estavam juntos, não tinham casado. Achou-se ter concebido o Espírito Santo. Veja bem o 19. Então, José, seu marido,
não seu marido, já com feito as bodas do cordeiro, já feita a festa de casamento, mas como compromisso, como contrato. E aí o Senhor Deus veio e disse que não era para José temer receber a Maria, tua mulher. Então, José não tinha ainda recebido Maria como mulher. Já no 20, né, o próprio anjo do Senhor disse, olha, não temas receber Maria por tua mulher. Quer dizer, cumpre o contrato que foi feito entre seus pais, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Você não fez nada de errado. E também, isso não irá, vamos dizer assim, né, ficar maldito entre a sua comunidade, entre o povo que você conhece. Ok? Bom, na visão humana, né, é isso aí, ó. Um contrato de casamento era estabelecido entre os pais dos noivos, ocasião em que o pai do rapaz pagava um dote ao da moça. Esse contrato era o casamento legal. Então, não era ainda a festa. O pai, né, do jovem pagava um dote ao pai da moça. Então, através disso, era selado um contrato que eles estavam casados, porém não juntos. Ok? A visão espiritual. Essa fase legal do casamento é consumada na Terra quando o homem crê em Cristo como seu único Salvador. Ele foi comprado pelo sangue do Cordeiro e agora pertence a Jesus, no sentido de um compromisso matrimonial. Então, vamos debulhar mais isso. Deus, o Pai, enviou a Jesus Cristo, o Filho, o noivo, não é? Assinou um contrato com a humanidade, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus selou um pacto com a humanidade. O dote pago a essa humanidade foi o sangue do Cordeiro derramado na cruz do Calvário. Esse foi o dote pago pela humanidade. A partir de agora, com esse sangue derramado, esse sangue remidor, porque, como diz Hebreus, sem derramamento de sangue não haveria redenção, essa redenção foi estendida à noiva, à igreja, e foi selado um pacto matrimonial entre noivo Cristo e noiva igreja. E onde a festa se realizará no céu. Mas nós já temos uma aliança com Cristo. Uma aliança eterna, em que o seu sangue foi o dote pago para nos receber, para receber a sua igreja, para receber a sua noiva. E agora os dois juntos celebrarem as bodas do Cordeiro. Segundo ponto. Segundo ponto é a vinda do noivo à casa da noiva. Não é? Isso acontecia como? O segundo passo era a vinda do noivo à casa da noiva. Ela sabia a hora que ele chegaria e se preparava para que ele a levasse em definitivo para a casa do pai. Então, nós lemos, né, na aula passada, a parábola das 10 virgens. Irmãos, nós sabemos que o noivo vem.
Né? Quando eu falo a hora aqui, eu não falo no sentido de hora, minuto, segundo, dia, ano, mês. Não, não é isso. Nós temos a certeza que ele vem. Ele vem para nós, ou em vida, que seria o arrebatamento da igreja para os vivos, ou quando nós já estivermos na glória, que será o arrebatamento para aqueles que dormem. Irmãos, Paulo em Romanos, capítulo 14 e 8, ele diz: se morremos, para o Senhor morremos. Se vivemos, para o Senhor vivemos. Queira vivamos ou queira morramos, nós somos do Senhor. Irmãos, a igreja sabe a hora. Ou seja, passando pela morte física, ou seja, passando pelo arrebatamento dos vivos, nós sabemos que nós somos do Senhor. Essa hora já está nos prometida. Esse momento, nós sabemos que vai acontecer. E nós somos do Senhor. E Ele nos levará definitivamente para a casa do Pai. Essa é a visão espiritual. É o arrebatamento da igreja, quando em vida, quando Cristo vier encontrar a sua noiva para levá-la à casa do seu Pai. Esse arrebatamento da igreja aqui, eu já estou incluindo a igreja que dorme e a igreja que está aqui trabalhando. Ele virá nos buscar. Ele virá nos levar para a casa do Pai. E ali poderemos celebrar as bodas do Cordeiro, junto àquele que nos resgatou. Aquele que nos deu uma nova vida. A morte já não tem poder. Nós pertencemos ao noivo, definitivamente. O terceiro ponto é justamente as bodas do Cordeiro. Bem, as bodas do Cordeiro, né, na visão humana, e sempre eu estou dizendo aqui que essas questões de visão humana, nós estamos nos atrelando ao tempo de Jesus, à cultura da época de Jesus, não é? Porque quando ele proclamou a parábola das 10 virgens, ele teve que usar elementos da cultura daquela época, não é? Em Caná da Galileia, onde ele foi convidado para um casamento, nós vemos ali a cultura que era realizado a festa de um casamento. Qual era a cultura usada daquela época? Não é? Então, aqui nós estamos falando da mesma forma, buscando o tempo de Jesus. E a terceira fase do casamento era a festa em si, né? Que durava vários dias, como era costume. Né? E isso nós vemos lá nas bodas de Caná da Galileia, está aí João 2, 1 e 12, você pode ler. O que é isso espiritualmente? A noiva é apresentada já preparada. Não é? Ela não ia de qualquer jeito para a sua festa de casamento. Não, ela estava preparada. E Apocalipse diz, com vestes de linho branco e fino, e junto com o noivo, festeja suas bodas numa união eterna e santa. Fala aqui de tempo. Nós vemos que na visão humana também fala de tempo. Durava vários dias. Não é? Durava vários dias aquela festa. A nossa festa, as nossas bodas do Cordeiro com Jesus Cristo é eterna, é santa, fala de tempo. Não um tempo medido, com início, meio e fim, mas eterna e santa. Pode ter um momento ali da congregação da igreja com Cristo e com Deus e celebrar as bodas do Cordeiro. Mas
vivendo com Cristo nos céus, é uma eterna bodas do Cordeiro. Nós poderemos desfrutar. Haverá um momento em que nós participaremos dela, como escrito está na igreja, na Bíblia. Mas nós temos que lembrar que nós estaremos para sempre com o Senhor. Paulo diz isso. Quando Paulo fala em 2 Tessalonicenses 4, a partir do verso 17, descrevendo o arrebatamento, ele diz no final, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Vitória, bênção, sonho realizado, esperança concretizada. Nós o veremos como ele é. Irmãos, igreja, vamos pensar nisso. Nós o veremos como ele o é. Vale a pena servir a Cristo. Vale a pena estar fazendo e trabalhando para Cristo. Rapaz, irmãos, essa aula 41, eu fui editá-la e vi que não saíram os slides, né? Então, eu vou passar para vocês agora os 3 slides referentes à aula 41, ok? Para que não surja dúvidas. Me desculpe por não ter atentado a isso, ok? Então, vamos lá. Esse aqui é o primeiro slide, né, onde nós falamos a vinda do noivo, a casa do noivo, explicamos a questão de Maria e José e a questão espiritual, né, e é justamente o arrebatamento da igreja, e citamos a parábola das 10 virgens. Este é o segundo slide. Esse aqui é o primeiro slide, né? Slide, onde nós falamos sobre a questão de José e Maria, falamos sobre a questão também que, quando o noivo vier, ele irá nos chamar e que o dote pago à igreja foi o sangue de Jesus Cristo derramado na cruz do Calvário. O segundo slide, né, é a vinda do noivo à casa da noiva. Então, nós passamos pelas questões que eram a cultura da época de Jesus e a questão espiritual. Nós colocamos, né, a questão da parábola das 10 virgens e que nós não sabemos a hora que Cristo virá, mas nós temos a certeza que ele virá. E é o arrebatamento da igreja. O terceiro slide é a festa do casamento, né, as próprias bodas. E nós falamos sobre a questão do tempo, né, que durava vários dias, né, então existe um tempo aqui, e a visão espiritual, não é justamente que esse tempo agora é eterno, então se torna atemporal, porque o eterno não tem início, não tem meio e não tem fim. E estaremos para sempre com o Senhor, ok? Então, muito obrigado, desculpe aí pela falha. Esses aí são os 3 slides que remetem à aula 41. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.